Bom, o tema do meu ECAPRO, né, o tema que eu escolhi para desenvolver é responsabilidade social, uma reflexão a respeito do compromisso das empresas com a sociedade e o meio ambiente. Né? A gente sabe que foi o tempo em que as empresas tinham a liberdade de descartar os seus lixos em qualquer lugar, abusar dos recursos naturais de forma desmedida. E hoje, com o passar do tempo, né, as indústrias aí tomando espaço no Brasil e no mundo, está sendo cada vez mais e foi sendo cada vez mais necessário criar medidas, entidades passaram a se preocupar com esse uso desenfreado dos nossos recursos naturais. Afinal, é nosso, é de todos nós, né? Só que é importante a gente ter uma visão mais focada nas empresas, porque são elas as maiores geradoras de impacto, porque são elas que, em grande escala, retiram dos nossos recursos e jogam depois em forma de lixo. É um tanto até egoísta, né? A gente retirar aquilo que está ali tão bonito, né, de mão beijada, digamos, pra gente e descartar ali mesmo em forma de lixo, degradando aquele espaço, né? Então é importante difundir isso nas empresas, né, a responsabilidade ambiental e social pelo fato de que acarreta problema para nós, para a sociedade, para as comunidades, né? Todo esse uso desenfreado e desmedido. Principalmente petróleo, né? Se a gente vê o processo de liquidez do petróleo, desde a retirada, né, até esse processo, até o uso depois, tudo contribui para o adoecimento da sociedade. Então, por estarem usando de forma um pouco errada dos recursos naturais. Então, o ambiente e o social, ele tem uma ligação muito grande aí nessa questão de responsabilidade. Diante disso, algumas agendas foram criadas ao longo do tempo. Em 72, né, há 3 décadas, houve um início nisso, né, que foi em 72, em Estocolmo, quando a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente defendeu pela primeira vez a incorporação de zelo ambiental. Então, em 72 foi o zelo ambiental, né, aquela coisa de cuidar. Depois, em 87, desculpa, em 80, né, de 72, depois em 87, 8 anos depois, criou-se o documento para a conservação ambiental. Então não era mais zelar, era conservar, né? Era manter aquilo. E em 87, o relatório Nosso Futuro Comum, conhecido como relatório Brundtland, da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, lançou o conceito de desenvolvimento sustentável, que já é essa coisa de não só manter, né, já que ninguém estava obedecendo, então tá tirando, então vamos repor. Um exemplo disso é as árvores. Cortou, retirou, vai ter que plantar, né? Então, em 89, numa outra resolução, a ONU propôs a elaboração de estratégias para deter a degradação ambiental. Então, as empresas não estavam obedecendo, né? Então, já é agora como eu citei, em 89 já era deter a degradação ambiental. Então, todas essas agendas ainda assim não conseguiram de forma efetiva frear um pouco essas empresas, né? Hoje em dia, como eu falei, as entidades criando, apoiando, incentivando, premiando essas empresas, hoje elas estão com os olhos aos poucos voltados para o desenvolvimento sustentável, né, para a questão ambiental, criando um pouco de responsabilidade em cima disso, né? Algumas são só maquiagem, outras realmente estão atentas a isso, né? Até o número de certificações da ISO cresceu muito, em 98 era apenas 101, 2014, que foi a última que eu tenho aqui, que as certificações pulou para 1.500. Então a gente já viu um avanço aí muito grande de que os olhos estão voltados para as empresas e o que elas estão fazendo com nossos recursos naturais. Não se trata de um capricho de vontade ideológica,
A tecnologia e o engenho humano adquiriram a capacidade de alterar o planeta em uma fração do tempo histórico, como a Comissão da ONU não deixou de notar. Então, a gente está vendo aí do porquê de tantas entidades de olho no que as empresas estão fazendo com os nossos recursos naturais, né? Hoje em dia, a gente vê que, principalmente empresas grandes, elas já têm departamento para visando essa questão de sustentabilidade, meio ambiente, responsabilidade social. E aqui eu coloquei da seguinte forma: hoje vemos mais atenção com relação à responsabilidade social e ambiental nas empresas. Hoje já buscam formação acadêmica para ocupar áreas ambientais e compor o quadro de funcionários em seus novos departamentos, né, criados unicamente para isso, para trazer inovação, estratégias de negócio e produção para implantar, criar e inovar nessas áreas que estão sendo visadas pelas entidades e também pelos clientes, né? Hoje em dia os clientes os clientes são a bola da vez. Eles que escolhem o que utilizar, aonde comprar. Então hoje eles têm voz ativa, né? Antigamente era as empresas, hoje eles têm mais voz ativa e eles estão escolhendo quais empresas vão defender e vão utilizar os recursos, os produtos. Eu particularmente, eu gosto de saber da onde é tirado os recursos, as matérias-primas do que eu uso, dependendo do que, né? Perfumes, por exemplo, eu uso Natura, não só porque a fragrância é boa, mas porque eu sei da onde os recursos naturais estão vindo, como é que estão sendo substituídos, está havendo uma sustentabilidade aí, está havendo uma responsabilidade social, porque muitos empregos, né, nessas áreas rurais, nessas áreas ambientais, são inseridos, né, são dados, né, para os agricultores da comunidade, à medida que eles vão trabalhando e fornecendo essas matérias-primas para a Natura. Então, fazendo uma propaganda básica aqui, gratuita, porque realmente é uma empresa que eu vou falar um pouquinho mais à frente, inclusive da sua estratégia de negócio nessa área. É importante nós, clientes, nos preocuparmos com realmente as empresas que a gente utiliza os produtos, né? Ver como elas estão trabalhando em cima dessa responsabilidade social. Apesar das dificuldades, à medida que a ideia de sustentabilidade se difunde, aumenta o interesse pelo conceito da ecoeficiência na gestão. O termo proposto pelo empresário Stefan Schmidheiny, em 92, no livro Mudando o Rumo, né? E ele criou algumas ideias. E aqui diz o seguinte: uma delas é reduzir o consumo de recursos, minimizando o uso de energia, de materiais, de água e de terra, ampliando a reciclabilidade e a durabilidade dos bens e controlando o ciclo de vida dos materiais e produtos fabricados, desde a extração da matéria-prima até o descarte como resíduo. Outra ideia é, em seu livro, essas questões, reduzir o impacto sobre a natureza, diminuindo as emissões atmosféricas que geram poluição e mudanças climáticas, como o aquecimento do planeta, assim como as descargas de água, de resíduos e de substâncias tóxicas, promovendo o uso de energia de fontes renováveis, né? Aumentar o valor dos produtos e serviços, essa é a parte que eu mais gostei. Aumentar o valor dos produtos e serviços, fornecendo benefícios aos clientes, ampliando a funcionalidade e a flexibilidade dos produtos e oferecendo serviços de upgrade, troca e manutenção daquele produto, daquele aparelho, né? Por isso sairia um pouco mais caro, né? Ele faria o serviço completo. E para que esse esforço se concretize, os produtos e os serviços devem ser precificados pelo custo total, né? A venda, a manutenção, né? Esse upgrade, como foi a troca e manutenção. Trata-se de embutir no preço o custo das externalidades e dos impactos socioambientais, tais como desperdício e poluição, que devem ser internalizados nos orçamentos tanto das empresas quanto dos consumidores, de maneira transparente, para incentivar a produção e o consumo consciente. As empresas, elas precisam ser motivadas.
As empresas, elas giram em torno de lucro. É natural, é uma empresa, é o que ela busca. Só que para elas inserirem essa questão de responsabilidade social dentro de suas empresas, né, elas precisam ter uma motivação, né? Elas precisam que taxas, impostos sejam reduzidos, né? Ou que pague pelos recursos naturais que eles estão tirando da terra, né? Medidas precisam ser tomadas, né? Aqui diz o seguinte: pressupõe-se que o Estado contribua fazendo a parte, emitindo regulamentação pertinente, reduzindo impostos e taxas sobre as empresas que aderem à responsabilidade social na prática, ou aplicando taxas sobre a poluição, criando licenças negociáveis para a poluição e estabelecendo pagamentos pelo uso de recursos naturais. Eu penso que, a menos que esse valor vá para um fundo de preservação ambiental. Então é importante que o governo ele insira medidas, né, que facilite o lado das empresas, porque elas iriam ter que diminuir o volume delas de produção, fazer com melhor qualidade para que as pessoas possam usar por um bom tempo e assim não fiquem substituindo os seus produtos, né? Então, precisa ter um controle aí, e o governo seria uma grande chave para isso, né? É muito conteúdo para pouco tempo. Qualquer processo de produção tem grande potencial de melhoria. Você pode intervir analisando todas as entradas e saídas da empresa em termos ambientais, controlando os recursos que entram e os que saem. É preciso atuar com as pessoas que efetivamente transformam esses recursos, aquelas que têm capacidade e obrigação de trabalhar para minimizá-los. Então, existe sim, se tivermos um cuidado, se as empresas tiverem um cuidado, um olhar macro e micro para essa questão, elas conseguem sim, por meio de um pouco de esforço, por meio de um pouco de se doar, elas conseguem reduzir grandes impactos sobre o meio ambiente. Um exemplo disso é que 2014 para 2016, isso é um pequeno detalhe, né, porque precisa ter avanços bem maiores, mas em 2014 para 2016 a gente teve aí problemas com falta de chuva, onde as represas de Guarapiranga, a represa da Cantareira e algumas outras estavam realmente esvaziando, né? Não estava chovendo, não estava chegando, só estávamos retirando esses recursos naturais. E uma estratégia muito bacana que a empresa Carrefour ela implantou foi diminuir o fluxo de água quando você apertava a torneira automática, né? Caía pouca água e fechava. Era o suficiente para você utilizar, e se fechasse o fluxo, você abriria conforme a sua necessidade. E assim, reduziu de uma forma que foi bem interessante. Um pouco chatinha para quem usava as torneiras, mas bem consciente, com resultados e impactos muito grandes na própria companhia também, como a diminuição da água, né? Em valores e também para a nossa sociedade, né? Então foi algo bem interessante. Outra questão também é o papel, né? A papel toalha diminuiu também. Eles tiraram em alguns andares de suas empresas e colocaram máquinas, né, que secam. Então, de alguma forma, as coisas estão acontecendo, né? Mesmo que implantando uma coisa aqui, outra coisa ali, as coisas estão acontecendo. Como eu falei, é um conteúdo muito grande que eu estudei para poder passar, mas eu gostaria de finalizar esse conteúdo com a empresa Natura. É uma empresa que eu admiro muito, como eu já havia falado, e é uma empresa entre as que o levantamento da Market Analysis de 2007 apontou que 10 melhores corporações em responsabilidade social. E estão a Petrobras, a Nestlé, a Coca-Cola, a Rede Globo, a Unilever, a Natura, Vale do Rio Doce, Ambev, Bom Preço e Azaleia, né? E a Natura foi a que mais me chamou a atenção. E aqui diz o seguinte: ela ganhou em 2015 um prêmio na categoria Visão Empresarial, né, nessa área sustentável. E aqui diz o seguinte: o diretor executivo do PNUMA, que é uma entidade da ONU, né, em relação à responsabilidade social, ambiental, e a Shim Steiner, ele diz o seguinte:
O modelo de negócios da Natura é um exemplo brilhante de como a sustentabilidade e o empreendedorismo andam lado a lado. O trabalho da companhia para ter cadeias de fornecimento verdes, reduzir sua pegada de carbono e apoiar comunidades locais demonstra não só um compromisso admirável com o meio ambiente, mas também afirma o potencial de uma economia verde inclusiva. O sucesso da Natura é uma inspiração e modelo para empresas de toda parte. Eles mostraram que padrões de consumo e produção sustentáveis não só são possíveis, como beneficiam tanto a companhia como a comunidade. Então isso é muito interessante. Você vê que uma empresa, ela em todos os aspectos, ela está contribuindo, não só lucrando. Eu acredito até que o lucro dela se deva a essa questão de responsabilidade social, porque ela utiliza até as cascas das castanhas, né, desses materiais, até isso é utilizado e de forma consciente. Inclusive, a árvore acuba, né, que é uma árvore que havia desmatamento, eles estão, a árvore em pé passou a render 3 vezes mais ao ano às comunidades locais do que derrubando essas árvores, né? Porque essa árvore está trazendo um retorno melhor em pé do que derrubando ela. Então, achei muito interessante e a conclusão que eu tenho de todas essas questões levantadas nesse trabalho é que, assim, eu vejo os dois lados da moeda, né? É difícil para as empresas, uma vez que a ideia delas sempre foram lucrar, tá implantando essas ideias, porque essas ideias fazem com que elas diminuam o ritmo, né? Faz com que elas parem de lucrar um pouco, dependendo do segmento, mas também elas podem ter uma visão futura de que uma visão de que mais tarde boas coisas vão estar trazendo para a sociedade, até para as famílias dos próprios empresários, né? Então tudo tem que ser analisado e é difícil para as empresas e porém é possível, né? Penso também que as entidades, o governo precisam promover ainda mais ideias interessantes que motivem essas empresas a ter essa responsabilidade social e ambiental. Diminuição de taxa, à medida que você vai inserindo a sustentabilidade em seu meio, pagando taxas pela retirada de matérias-primas, de retirada de recursos naturais para produção de matéria-prima, taxa para a poluição que você está levando para o meio ambiente. Então, taxas, seja para promover, seja para incentivar, como seja para punir. Mas é importante que mexa no bolso. Se a ideia das empresas é lucrar, se tocar no bolso delas, acredito que uma grande mudança pode acontecer também. Apesar de que no Brasil, pelo menos, é muito difícil uma empresa ter sucesso, porque tudo é taxa. Mas acredito que de todas, a taxa mais importante que deve existir, de todas elas, é a taxa onde enfatiza a importância do meio ambiente na nossa comunidade, para o nosso futuro e para o nosso agora também, né? E é isso.